Então aí você tem um encéfalo, né? Porque o cérebro é uma parte do encéfalo, né? O encéfalo inclui o cérebro e o tronco encefálico. Daí você vai falar de, ele teve morte encefálica e doou os órgãos, e não morte cerebral, porque a morte cerebral não é a morte em si, mas sim a morte encefálica, né? De pega todo o encéfalo. Então você tem os hemisférios cerebrais, então o hemisfério cerebral, você tem o cerebelo, o tronco encefálico, então toda a estrutura, o encéfalo. A questão primeira que nós poderíamos indagar é se o pensamento ele é produzido por essa estrutura. Tá? O pensamento é produzido por esse sistema de neurônios. Então essa é uma indagação científica, para a qual a ciência não tem resposta. Quer dizer, cientificamente não se sabe de onde vem a estrutura formal do pensamento. Se vem do cérebro ou se vem de um outro sistema. É uma coisa que ficou sem resposta. De sorte que a visão biomédica materialista, ela não tem ainda uma confirmação científica. É tão, vamos dizer assim, místico se falar que você é seu corpo e seu cérebro produz os seus pensamentos, quanto falar dos anjos, vamos dizer assim. As duas situações são situações místicas. O que complica é perceber que muitos cientistas materialistas não compreendem a mística na qual se envolvem ao acreditar que o materialismo seja uma resposta existencial, pois não há comprovação científica para essa afirmação. A grande questão começa a se aprofundar quando nos estudos das redes neurais, quer dizer, o cérebro como um computador, de sorte que vai ser possível se fazer um computador que chegue a competir com o cérebro. O cérebro é um computador. Então se estuda as redes neurais, mas de qualquer forma não há computador que não tenha tido um programador. Então há sempre necessidade de se recorrer a um metassistema, um sistema que vem de fora, um metassistema. Então se o cérebro é um computador, e as redes neurais elaboram esse tipo de raciocínio, então, onde é que está o programador desse computador? Então, isso nos leva a pensar, mais uma vez dizendo, naquilo que nós vamos chamar de metassistema. Também existe uma outra questão. Se os seus órgãos sensoriais levam informação para córtex do cérebro, e todas que eles captam, e você vai selecionar aquelas que te interessam, bom, mas se as informações sensoriais estão todas na córtex, qual é que é a área cerebral que seleciona de tudo aquilo que veio dos órgãos do sentido, o que você vai perceber? Como não existe nenhuma área hierarquicamente superior à córtex cerebral, isso deveria vir de fora do cérebro. Então chega uma informação, por exemplo, tátil, na sua córtex, e ela fica ali. Se você não quiser, você não percebe aquilo. Mas fica a informação. Mas se você quiser, você vai lá e percebe. Como alguém que fala, olha, ouve o barulho. Você fala, pera lá, deixa eu ouvir. Aí você silencia. Ouvi, estou ouvindo, realmente, tem alguém falando lá fora. Então, você percebeu, que você foi lá buscar. Mas se a informação já estava, porque se havia barulho, seu ouvido captou certamente e foi para a córtex, mas você não tinha percebido. Você refinou para você perceber o que você já estava ouvindo. Eu ouvi, eram 2 notas que foram tocadas no piano. Eu ouvi as 2 notas, mas agora eu estou percebendo que eram 2 notas diferentes. Era um dó e um ré. De chofre me pareceu um dó e um dó. Mas prestando bem atenção, é um dó e um ré. Então, vamos dizer, a informação chegou,
mas ela chegou no pico máximo da expressão do cerebral, da hierarquia cerebral, a córtex. Agora, para você escolher o que está na córtex, você usa que área do cérebro, se não tem nada além da córtex? Então, alguma coisa, alguma estrutura deve vir para além da córtex, superiormente ao cérebro, extracerebral. Então, esse é um raciocínio também que nos leva a um metasistema. Outra questão também, um neurônio precisa de oxigênio e de glicose para funcionar. Um neurônio precisa de oxigênio e glicose para funcionar. Muito bem, mas o oxigênio e a glicose chegam pela microcirculação cerebral. Muito bem. Então, pera lá. Bom, mas se o neurônio depende da microcirculação, quem comanda o quê? É a microcirculação ou o sistema cardiovascular que comanda o cérebro. Porque se não chegar sangue no cérebro, o cérebro não funciona. Mas se não chegar informação neurológica, autonômica, no coração, o coração não pulsa. Então, pera lá. Então, o cérebro manda no sistema vascular, e o sistema vascular manda no cérebro. Mas, então, onde é que está o nível hierárquico? Afinal, de onde veio o pensamento? Do sistema vascular ou do sistema nervoso, neuronal? Não, pera lá. Veja bem. Os lobos frontais só surgiram depois que se formou o sistema carotídeo, que irriga as áreas frontais do cérebro. Quando evolutivamente não existia o sistema carotídeo, de sorte que o encéfalo era irrigado somente pelo sistema vértebro-basilar, então você tinha aquilo que corresponde à parte posterior e média do cérebro. Sem o sistema carotídeo não se forma a artéria cerebral anterior e não irriga o lobo frontal. Então não existe lobo frontal se não tiver irrigação. Então pera lá. Para que surgisse o cérebro, houve necessidade para que surgisse áreas nobres do cérebro, houve necessidade de que aparecesse um sistema circulatório que viabilizasse, que chegasse nutrientes na região. Quando você utiliza uma área do cérebro, aquela área fica mais irrigada do ponto de vista sanguíneo. Isso você detecta no PET scan. Então, pera lá. Quando você pensa, você ativa o sistema cardiocirculatório. E isso permite que aquela área cerebral funcione. Então, será que é o sistema cardiocirculatório que comanda o cérebro? Mas sem os neurônios, o sistema cardiocirculatório descompensa. Então você não tem uma relação de hierarquia entre um sistema e outro. Há de se pensar também que embriologicamente o coração se forma antes do cérebro. Com 21 dias depois da fecundação, o coração bate no corpo do embrião. 21 dias depois da fecundação. E é a posição mais cefálica do embrião. Depois o coração desce e depois o cérebro se fecha. Então a gente teria, a ideia seria o seguinte, imagine uma gangorra. Então você tem de um lado o cérebro, de outro lado o sistema cardiovascular. O eixo da gangorra é alguma outra estrutura que dá ordem de comando para as duas. Seria um metasistema. Um metasistema. Bom, a verdade é que nós estamos aqui discutindo de onde vem o pensamento do cérebro, pelo que se conhece hoje de neurofisiologia, de neuroanatomia, de neurociências. Fica uma incoerência se pensar que o pensamento venha do cérebro. A ideia de que ele se reflete no cérebro. Isso pelos argumentos da neurociência contemporânea. Por tudo que colocamos, se você for explorar, há que se chegar à conclusão de que é um metasistema. Muito bem. Também vamos dizer assim, o que seria esse metasistema? Será que é o psiquismo? Bom, mas aí, então aí nós estamos lidando com a seguinte questão. Se o indivíduo, para pensar, consome oxigênio e glicose, ativa o sistema circulatório, e então o pensamento, que é um fundamento do psiquismo, ele não é simplesmente o imaginário
compreendido como uma realidade virtual, como a imagem de um espelho, que você vê com perfeição, mas você não tem como tocar. Não. Esses elementos do psiquismo, o pensamento, as emoções, eles provocam o consumo de oxigênio e de glicose cerebral. Sendo assim, são estruturas reais e não virtuais. Então, o imaginário tem impacto sobre o físico. É uma energia, o imaginário, o pensamento, o sentimento, o psiquismo, a alma tem uma representação concreta, é real, existe no espaço. Então, na nossa forma de entender, a ciência já chegou a esta conclusão, que a alma existe no espaço. Quando o Freud, em Interpretação dos Sonhos, em 1900, ele publica a Interpretação dos Sonhos, 1889, ele observa que a pessoa é dotada de vida psíquica, mesmo quando as atividades cerebrais estão dormindo. Não estão funcionando as áreas inerentes à atividade de vigília, do estar acordado, do poder prestar atenção, à vida psíquica, mesmo quando o indivíduo tem o cérebro, entre aspas, apagado, do ponto de vista de estado de vigília. Olha, espera lá, que coisa engraçada. Se existe vida psíquica, mesmo com o cérebro, entre aspas, apagado, então a vida psíquica é extracerebral. A gente, estudando a interpretação dos sonhos, nós vamos ver diversos autores e diversas pesquisas que demonstram que a atividade de memória, ela é acentuada durante o sono. O Freud percebeu isso quando ele analisou alguns pacientes em que ele estranhava determinadas figuras que vinham no sonho, ou imagens que vinham no sonho dos pacientes, com muita clareza. Por exemplo, um caso dele, em que o indivíduo lembrava, ele sonhei com uma samambaia e o nome científico dela. E eu lembro como é que era o nome científico daquela samambaia. E que coisa estranha, porque ele não era nem botânico nem nada. Como é que pode vir no sonho o nome científico de uma planta de uma pessoa que não tem nenhuma afinidade com o assunto? Até ele, investigando a questão, veio à tona que aquele paciente havia visitado uma casa de um amigo que era comum do Freud e tinha pendurado um quadro em que tinha uma samambaia e o nome científico da samambaia. O Freud bateu o olho e falou: é o sonho do meu paciente. Então, na verdade, durante o sono, ele tem a memória acentuada, de sorte que ele, acordado, não lembrava dos fatos, mas dormindo ele lembrou. E isso é interessante também, os estudos de amnésia na neurofisiologia. O indivíduo, por exemplo, ele tem uma lesão em áreas de memória do cérebro. Então você mostra cartas para ele, cartas coloridas ou cartas de baralho, ele vê aquelas cartas, no minuto seguinte ele não lembra mais o que viu. Mas se você fizer a experiência, ele dorme, ele sonha com as cartas que ele viu, ele diz: sonhei com essas cartas, mas ele não lembra que ele viu aquelas cartas. Foram casos que foram estudados recentemente, com publicações na Science, inclusive, demonstrando que o indivíduo tem uma ativação da memória durante o sono. Na verdade, a interpretação de sonhos do Freud é a prova mais cabal da existência da alma. E então, não é à toa que o Freud acaba dizendo, entre aspas, vou colocar dessa forma: bom, se não há lesões físicas para os problemas psíquicos que nós pesquisamos nos hospitais psiquiátricos, se a alma, que Freud chamava de alma, não é o cérebro, mas está fora dele, então meu paciente deita no divã, eu dou as costas para ele e nós vamos conversar, um diálogo de alma para alma. E o inconsciente, o eu verdadeiro, qual é a profundidade do inconsciente? O inconsciente é um poço sem fundo, não se sabe para onde vai o inconsciente. Freud não poderia ter descoberto o inconsciente como descobriu, e ainda falado de reencarnação.
Primeiro porque ao descobrir o inconsciente, ele disse que você não conhece a maior parte de você mesmo. Que você não é dono daquilo que você sente. Você não detém a propriedade de comando das coisas que pulsam dentro de você. A noção precisa e exata do que você é. Tudo bem. Falar isso para vocês é tranquilo, mas vai falar para o monarca, para o papa ou para o bispo. Derroga uma lei de poder. Então foi terrível falar. E se o Freud, sabendo que o inconsciente surgia num momento pré-conceptual, ou seja, surgia antes da fecundação, portanto, a alma pré-existia à formação do corpo, sabendo disso porque era um judeu, e a base da ortodoxia judaica é reencarnacionista, e ele sabia. Mas se ele já dizia que existia um inconsciente, que você não era dono de você, ele teria que enfrentar o que enfrentou. Pois teve até Hitler que invadiu sua casa. Como é que ele ia dizer para o senhor Hitler: o senhor não é dono das coisas que fala, que sente, que pensa? E se ele dissesse, e mais ainda, se hoje veio como Führer, se hoje veio como Papa, se hoje veio como um rico, na encarnação passada pode vir como uma pessoa obscura. Então iria derrogar todas as bases políticas da hierarquia de poder. Ele deixou para Jung falar isso. Deixa para Jung dizer a outra parte. Eu falei do inconsciente, você fala da reencarnação. Assim aconteceu com Wallace e com Darwin. Wallace e Darwin descobriram a mesma questão evolucionista. Darwin, aqui no Equador, Galápagos. Wallace, na Polinésia. Descobriram que o organismo humano foi construído no decorrer da evolução. E de repente, a assertiva criacionista, a assertiva bíblica da criação pelo Adão e da Eva, só poderiam ser compreendidos não na sua figuração literal, mas como metáforas. E isso derrogava um dogma fundamental da igreja. Como é que Darwin iria falar que a evolução das espécies fazia coerência com a doutrina reencarnacionista, evolucionista? Olha que perfeição! A filogênese é a ontogênese da alma. O espírito se desenvolve ao longo da evolução das espécies. Coincide a visão hinduísta e espiritista com aquilo que estamos descobrindo aqui em Galápagos. Não, seria demais. Deixe para Wallace. Wallace não teve a notoriedade da época, porque se dizia espírita, adepto da doutrina de Kardec. E para a Sociedade Real de Londres, não era bom que uma figura como essa notória aparecesse com todo um marketing que poderia ser atribuído a Darwin, mas está de bom tamanho. Afinal de contas, seria balançar muito a estrutura da igreja anglicana. Deixe para Wallace. No tempo certo, Wallace começa a aparecer nas suas convicções, vai trazendo à tona a coerência que existe entre a reencarnação e a doutrina evolucionista. E hoje nós vemos, no raiar do terceiro milênio, publicações da Scientific American, já trazendo à tona uma peculiaridade desse grande cientista que foi Wallace, que acreditava na existência da vida após a morte e acreditava na reencarnação, na comunicação com os espíritos. Que interessante! E já entendendo que Wallace não teve a notoriedade que Darwin, justamente por conta dessas crenças. Então nós podemos dizer, a ciência já tem conhecimento suficiente
para dizer: o pensamento não nasce no cérebro, mas se projeta sobre o cérebro. Uma lesão de uma área cerebral faz com que o indivíduo perca aquela função psíquica no contexto de sua expressão, mas a alma detém ainda aquela capacidade. A ciência já provou a existência do espírito. Já é mais do que óbvio. O que falta não é conhecimento científico, mas autoconhecimento. Porque na medida em que você se conhece, então você descobre que você não é seu corpo, que você é um espírito na sua essência. E essa é a comprovação da existência do espírito. Agora, se você não tem dentro de você o autoconhecimento que te permita enxergar na sua essência, nas suas origens e no seu destino, com que olhos você vai enxergar os espíritos que te rondam, que te sondam? Se você não se enxerga como você é, como você vai enxergar aquele que está perto de você? Se aparecer aqui nesse momento um espírito, ele ouvirá, com todas as suas luzes, concretização da matéria física, expressões físicas de suas emoções retratadas na luz, que você vai ver com seus olhos. Mas quem dirá que você está vendo o espírito? Se você não é capaz de sentir o que ele está sentindo. Ver o espírito, sentir o outro. Você enxerga o teu marido, a tua esposa, o teu filho, você o vê. Se você não se enxerga a si próprio naquilo que é seu futuro e sua origem, como é que você vai ver o outro? Se você não sente o que o outro necessita, não enxerga dentro da tua casa, com que olhos você vai ver a espiritualidade? A ciência já descobriu o espírito. Nós é que não nos descobrimos. A próxima etapa é a etapa da autodescoberta. A busca do espírito em laboratório, tudo isso já está concretizado. Da matemática de Gödel, que vai dizer que um cálculo matemático não se autoexplica, você precisa de outras equações exteriores para o explicar. Um cálculo matemático não é capaz de ter autoconsciência. Isso leva Roger Penrose, da Oxford University, a dizer: portanto, o ser humano é um ser biológico, psicológico e espiritual. E as origens do pensamento vêm de um metasistema. A matemática já provou isso. A fisiologia demonstra que não é possível a percepção, a não ser a partir de uma estrutura extracerebral. A ciência já provou a existência do espírito. Nós é que ainda não nos enxergamos. A etapa da ciência é uma etapa vencida. Agora é a hora de nos enxergarmos. Diríamos que agora é a hora de Jesus. Sim, agora é a hora de Jesus. De nos enxergarmos. Próxima transparência, por favor. Se não é verdade as questões que estamos colocando, nós poderíamos dizer que há uma estrutura ímpar no cérebro, que é o complexo pineal formado pelo núcleo supraquiasmático e pela glândula pineal. Esse complexo é capaz de captar ondas do espectro eletromagnético e converter em estímulo neuroquímico, como vocês puderam estudar em física quântica. E então as ondas magnéticas transportam informação. E você fala no telefone celular, e você se emociona quando fala com uma pessoa querida. E sabe o que ela está sentindo, e todos aqueles sentimentos e sensações passaram pelas ondas magnéticas que chegaram no seu aparelho. E assim também é no seu cérebro, que tem os mesmos instrumentos e mecanismos. E você tem essa área no cérebro que é capaz de converter as ondas magnéticas munidas de informações emocionais. E tudo isso causa um impacto na estrutura cerebral que vamos estudar.
Próxima transparência, por favor. E então a glândula pineal, fotografada aqui, pode ir passando as outras assim com certa. Ela é uma estrutura pouco conhecida, inclusive na sua anatomia. E não existe uma estrutura pineal, uma glândula pineal igual a outra. Como não existe uma pessoa igual a outra. Próxima transparência. E ela apresenta uma estrutura que as tomografias aparece calcificada e que, investigando, nós vamos perceber que é como se houvesse um caramelo próximo à glândula pineal. A microscopia eletrônica, cristais de apatita, estruturas diamagnéticas. A apatita, pode passar a próxima, por favor? A apatita, vamos deixar aqui por enquanto. A apatita, ela possui camadas de elétrons na sua superfície. E essas camadas de elétrons impedem que uma onda magnética, ela transfixe a estrutura. Então ela ricocheteia a estrutura. O que vai acontecer? Próxima transparência, por favor. A glândula pineal incrustada dessas estruturas, ela, vindo até ela, uma onda magnética, bate num cristal que ricocheteia para outro, batendo naquele cristal vai para outro, e assim sucessivamente, como uma bola numa mesa de bilhar, que fica sequestrada. Quanto mais cristais a pessoa apresentar, maior capacidade de sequestrar essas ondas magnéticas, impregnadas de informações, que vertem para as áreas cerebrais, com informações emocionais. Próxima transparência, por favor. Essas informações vão chegar naquelas estruturas próximo à glândula pineal. Essas estruturas têm uma ascendência sobre todo o sistema hormonal. Por exemplo, sobre os testículos ou os ovários, as mamas, a musculatura lisa, como por exemplo, das trompas ou do útero. Então, a pineal capta aquela onda magnética com informações emocionais. E aquela onda magnética é vertida em estímulo neuroquímico, trazendo na química as raízes das mesmas informações, que vão alterar a produção hormonal e vão trazer impactos sobre, inclusive, as estruturas reprodutivas. A gente pode até dizer coisas interessantes. Essa área próxima à glândula pineal é uma área envolvida com expressões biológicas do comportamento, como nós já o dissemos. E essas informações vão chegando às zonas de percepção da córtex, através do tálamo, por onde transitam também as fibras que saem dos núcleos da base, com as informações do passado, dos elementos inerentes a vivências passadas do indivíduo, que se conjugam às informações que chegam através da pineal. Então, da pineal chegam as ondas capturadas do espaço, e dos gânglios da base vertem as informações capturadas da essência da alma, como uma janela aberta, e aí há um cruzamento de dois elementos. O que o indivíduo alimenta dentro de si, e aquilo que ele determina como sintonia que se coliga a ele. Muito bem. Se forem sentimentos, os quais você guarda dentro de você, você tem domínio sobre eles. Mas na medida em que eles entram em sintonia com padrões de mesma expressão, adquire-se um volume. Esse volume é que vai trazer a ordem dos sintomas. Então você alimenta diuturnamente uma atitude negativa, por exemplo, uma palavra mal falada, uma inquietude interna, uma angústia,
uma tristeza que você cultiva, e aquilo começa a verter como se fosse um vômito, dos núcleos da base, uma janela da alma, e vomita aquilo sobre a estrutura cerebral, e marca a sintonia com aquilo que é capturado pela glândula pineal, que representam as informações que vêm do espaço. Espíritos marcados pela mesma sintonia. E esses elementos, esses miasmas se encontram e se agigantam dentro da estrutura física da pessoa, provocando sintomas que vertem para os rins, para o útero, para as mamas, para os ossos, os músculos, o tecido adiposo, a gordura, os ovários, o testículo, a tireoide, as adrenais. De sorte que as expressões do comportamento vão ter, através desses túneis, as marcas, as pegadas no físico. Os núcleos da base trazendo à tona os elementos interiores. É como se os receptores de dopamina, existem 5 receptores conhecidos de dopamina: D1, D2, D3, D4 e D5. Esses receptores de dopamina se interligam numa conexão de neurotransmissão que envolve a noradrenalina, a serotonina, formando uma rede complexa de neurotransmissão. Esse gradil, ele pode ser aberto ou fechado. Se você ativa o seu sistema circulatório através das revoltas internas, das revoluções internas da emoção, então há um alargamento desse gradil. E as informações passam com muito mais intensidade para as zonas de percepção da córtex. E você pode não suportar isso. São os estados de ansiedade, como nós já o dissemos. A ansiedade, da ansiedade derivam todos os processos patológicos. A ansiedade, como nós já o dissemos, é uma situação em que o indivíduo alimenta um conflito, sentimentos opostos dentro de si. Ora, veja, se você se casou com ela, diz André Luiz, no Evolução em Dois Mundos, não há na Terra ligações, oficiais ou não, que não tenham vínculos graves no passado. Vai dizer também, você pode buscar o casamento terrestre por diversas vezes, sem encontrar a pessoa, as almas afins com a que você busca. Isso porque existem vínculos graves, ou existem distúrbios graves sexuais, distúrbios sexuais do passado. E em Nosso Lar ele vai dizer, 90% dos casamentos são verdadeiras algemas. Quando muito casal convive educadamente, isso quando não sai aos tapas. Isso o pessoal lá fora, aqui não. Então, vamos dizer, a pessoa, ela encontra o outro, encontra o filho, encontra a filha, o esposo, a mãe, a avó, o pai, o vizinho, seja quem for, encontra para cultivar o amor. Mas vem de uma dinâmica do passado alicerçada no desatino, no distúrbio. Então o que acontece? Um choque de emoções, de sentimentos. Eu amo agora, mas eu não amei no passado. Um choque daquilo que está por vir e aquilo que se foi. E isso provoca uma culpa, isso provoca uma revolução interna, a ansiedade. E a ansiedade, ela vai ter impacto no sistema nervoso autônomo, provocando as alterações físicas, como nós o dissemos, e vai ter impacto no psiquismo, mexendo com os comportamentos biológicos, como já o dissemos, a sexualidade, a fome, o sono e a agressividade. E esses comportamentos biológicos, eles daí deriva as despersonalizações, as desrealizações que levam às psicoses. De sorte que as moléstias vão derivar da ansiedade. E o estado de insônia
é o estado de hiperestesia natural das ansiedades, é que leva ao estado de transe do cérebro. E o indivíduo então fica em status mediúnico, com uma sintonia ansiógena, sintonia negativa, uma sintonia de culpa, e isso cria o volume dos sintomas. Nós poderíamos dizer, próxima transparência, nós poderíamos dizer que dos núcleos da base saem os filetes das informações profundas do ser. E a glândula pineal é uma antena que capta as informações vindas do mundo que nos cerca, daqueles que foram nossos inimigos, daqueles que foram nossos companheiros, daqueles que estão associados a nós. E tudo isso se conjuga e cria uma ativação. Se for positiva, se for encontro de fases, então nós vamos ter saúde. Se for um encontro negativo, nós vamos ter doença. Próxima transparência, por favor. A malha, a rede dos núcleos da base é composta por uma química complexa de neurotransmissores, como nós dissemos. Um jogo em que prevalece a dopamina e se interconecta com a serotonina e com as moléculas da noradrenalina. Próxima transparência, por favor. E então nós vamos ter que esses neurônios, formando essa rede, perfazem essa comunicação através de uma química que vai traduzir a sintonia magnética na qual o indivíduo se conectou. Próxima transparência, por favor. Aí nós vamos entender uma afirmação do André Luiz, que é o motivo do nosso pequeno seminário. No mundo maior, todos os centros endócrinos estavam em desordem. E os órgãos autônomos trabalhavam aceleradamente. É a adrenalina da ansiedade. O coração acusava estranha arritmia, que é causada depois de uma taquicardia em desequilíbrio, própria dos estados de ansiedade ou dos estados de transe mediúnico. E debalde as glândulas sudoríparas se esforçavam por expulsar as toxinas em verdadeira torrente invasora. Nos lobos frontais, a sombra era completa. No córtex encefálico, a perturbação era manifesta. Somente nos gânglios basais havia suprema concentração de energias mentais, fazendo-me perceber que a infeliz criatura se recolhera no campo mais baixo do ser, dominada pelos impulsos desintegradores dos próprios sentimentos transviados e incultos. Então, por conta do que falamos, na tentativa de explicar esse pequeno trecho da obra do André Luiz, dos gânglios basais, onde se aglomeravam as mais fortes irradiações da mente alucinada porque informações confusas vindas de um passado que não se entende, vindo das estruturas do inconsciente, desciam estiletes escuros que assaltavam as trompas e os ovários. A conexão entre os gânglios da base e o sistema reprodutor. O André Luiz ele vai dizer mesmo, as obsessões pegam a pessoa ou no estômago ou no sexo. São os dois pontos onde pegam a pessoa, ou no estômago ou no sexo. Então deve mesmo existir uma conexão entre os gânglios da base e, como ele vai dizer aqui, as trompas e os ovários. É interessante, porque não vai haver obsessão se não houver uma personalidade alternativa extrovertida pelos gânglios da base. Penetrando a câmara vital quais tenuíssimos venáculos de treva e incluindo sobre a organização embrionária de 4 meses. Então aqui a figura de um embrião se formando na sua forma de blastocisto, se implantando ainda no útero, mas possivelmente recebendo os influxos vindos da estrutura materna. Se esse filho tiver uma cumplicidade com os problemas da mãe,
ele captura aquelas energias negativas. Se for um espírito que já transcendeu a isso, ele rechaça, ele não tem sintonia. Próxima transparência, por favor. É interessante, se o filho, ele tem sintonia com essas emanações tóxicas vindas da mãe, extrovertidas pelos gânglios da base, e então a sua tireoide não produz o hormônio necessário para induzir na hipófise materna a produção de ocitocina, que promova a contração uterina e decorra daí a fisiologia natural do parto. Ele não produz. É um espírito que captura toxinas e ele não consegue se articular na realidade que ele está. Da mesma forma, ele não vai se posicionar na bacia de forma correta. E o parto não vai ser um parto normal. Ele é que vai dizer. Então o espírito, ele pode absorver essas toxinas vindas da mãe, ou ele pode rechaçar se não houver cumplicidade. Próxima transparência. De sorte que nós poderíamos dizer que os núcleos da base, eles vão ter acesso a duas estruturas eixo. Uma é os lobos frontais, como o André Luiz coloca aqui. E os lobos frontais são estruturas da anatomia humana que ainda não terminaram a sua evolução. Sabe-se quando uma estrutura não terminou a sua evolução? Quando não existe na mesma espécie um padrão único determinado. Você vai analisar o lobo frontal de cada pessoa e de cada pessoa vai ser diferente. Não houve uma uniformização. Então não se terminou a evolução. Mas se você for analisar o diencéfalo, o seu é igual ao do jacaré. Porque já se terminou a evolução. Ele não está em evolução, já houve a evolução. Então o lobo frontal é uma estrutura que ainda não está cristalizada, ela não está rígida. Como se fosse ainda uma porta entreaberta. E que traz as representações da sua possibilidade de transcendência. E os gânglios da base, eles podem ter acesso tanto às funções de transcendência, que te fazem julgar o que se passou contigo, entendendo como mecanismos de aprendizado. Ou se você não utilizar essas estruturas próprias do julgamento superior, fazem você cultivar as culpas de seus erros e ruminar a doença dentro de si. Os gânglios da base dão acesso para os lobos frontais, te permitindo transcender, aprender com o que se foi e não mergulhar no erro ou no passado. É uma janela para o além. Nós poderíamos dizer, porventura, que as trompas e o útero são a outra porta inversa da mesma casa. Pois se os lobos frontais representam a saída para o além, a transcendência do homem, o útero e o ovário representam a sua porta de entrada dentro da biologia do processo encarnatório, a entrada na vida biológica. Diz assim: o corpo resgata o espírito, mas o homem resgatará o espírito da matéria. Então o corpo nos permite entrar na experiência da vida, mas o homem, no aprendizado da vida, vai libertar o espírito da matéria. A porta de entrada e a porta de saída. É como diziam as duas amigas. Era Maria e era Isabel. E então, Isabel morava lá no alto do morro. E Maria lá embaixo. E então Isabel estava grávida de João Batista. João, aquele que Jesus disse, dos nascidos de mulher, João foi o maior de todos. E então João aparece em espírito para Isabel. Mãe, Isabel fica estupefacta. Avisa Maria que ela receberá o mestre em seu útero.
Isabel fica estupefacta e ele vai se chamar Jesus. Isabel fica espavorida. Ela ainda reverberava nos seus ouvidos quando Maria dissera: Isabel, quando for nascer João, acenda uma fogueira para que eu possa saber e te ajudar. Assim hoje se comemora, ainda hoje, a fogueira de São João. Então Isabel, estupefacta, desce o morro correndo assim que amanheceu. Maria, Maria, batendo a porta. Quando Maria abre a porta, Isabel: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. E depois Jesus veio e nos trazer toda a instrumentação que nos possibilite a transcendência. E então os apóstolos indagavam: mas como? Como chegar a Deus? Como chegar ao Pai? Jesus nos deixa a palavra simples: Pai. Pai que está em toda parte. Se está em toda parte, está em nossos corações. Teu nome seja luz em nossos corações. Porque se nós fizermos luz em nossos corações, o reino divino estará conosco. O pão de cada dia nos dai hoje, nos privando da miséria material. Mas nos ensinou também a extrairmos dos desatinos da vida o aprendizado do pão que alimenta a alma, nos ensinando a não jogar cinzas no pão do queixume e da lamúria de nossa condição necessária, porque estamos no momento certo, com a pessoa certa, na situação exata. Perdoa as nossas faltas, alivia nosso coração, nos ensina a perdoar. Livra-nos do mal. O mal não existe. Deus é amor. O universo é amor. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Portanto, foi construído em amor. O que não é amor é uma realidade virtual, subproduto de nossa ignorância. O mal não existe, pois teu reino é de amor e de luz. Sempre foi, por todos os tempos, o é hoje, e o será para sempre. E de sorte que Jesus vem trazer para nós, nessas simples palavras, a figuração das nossas possibilidades de transcendência. Se nós soubermos cativar estes argumentos na nossa rotina diária, sairmos destas portas, como Paulo entrou, as portas de Damasco, transformado em si, enxergando os argumentos fundamentais da ciência cristã. Se nós soubermos fazer isso, as toxinas que vêm dos gânglios da base vão ser estrume para flores que renascerão em nossas vidas, perfumosas, iluminando o jardim de nossa consciência, tão carente de luz. Que Jesus te ilumine, você e tua família, a todos nós. Que Jesus possa trazer um alento para nossos corações. Que estas palavras, subprodutos da ciência, possam ser traduzidas no ato simples, lá dentro de casa, anonimamente, na nossa primeira experiência que nos conecta com a sociedade, ali na mesma cama, no mesmo quarto, transitando pela cozinha. Que Jesus nos abençoe, nos alivie, nos encaminhe a todos nós. Que assim seja.